Então, como motivá-lo? Veja, quando o seu carro não pega, alguém tem que empurrá-lo. Assim que começa a funcionar, depois disso não precisamos empurrá-lo o caminho todo, a partir daí ele seguirá. Podemos ensinar a você maneiras. Quando começa a experienciar isso como sendo uma parte de você, isso o incendeia. Você deve se apaixonar por alguém ou por alguma coisa. Se você não encontrar um alguém, você deve se apaixonar por alguma coisa. Quando algo tem significado para você, você vai acordar pela manhã. Quando nada tem significado para você, qual seria o motivo de acordar pela manhã? E como se apaixonar? Quando, pela primeira vez, quando Shiva quis ensinar yoga para a sua primeira discípula, que era sua própria esposa, Parvati, ela estava muito ansiosa para aprender o caminho para a iluminação, porque ela o via como um ser glorioso e ela queria se tornar como ele. Ela disse, como? Eu estou pronta para fazer qualquer coisa. Shiva disse, não precisa fazer nada, apenas venha e sente-se aqui no meu colo. Ela hesitou porque... eu não quero ser acariciada, quero ser iluminada. Ele disse, relaxe, venha e sente-se aqui. Ela se sentou ali. Ele a puxou para mais perto, não por causa de suas necessidades, mas para satisfazer a necessidade dela. E ele a puxou para mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. E lentamente ela se tornou parte dele. Portanto, há uma dimensão de Shiva que chamamos de Ardhanari, em que metade é homem, outra metade é mulher. O que as imagens estão tentando dizer é que é somente pela inclusão que a vida florescerá. Se você tiver de incluir algo a si mesmo, deve haver espaço, não é? Se eu tiver que fazer de alguém uma parte de mim, tenho que jogar fora metade de mim, só assim, por isso a expressão cair de amores, e não subir de amores, ok? Não é ficar de pé de amores, não é escalar de amores, cair de amores, porque uma parte de você tem que cair. Só assim haverá espaço para outra coisa ou para outra pessoa. Se você cair como um todo, haverá um espaço enorme. Você pode incluir todo o cosmo como parte de si mesmo. Se pelo menos uma parte de você cair, você pode se apaixonar por outro ser humano ou por outro aspecto da criação. Portanto, podemos ensinar a você maneiras de se esvaziar. Se parte de você cair, esse espaço vazio tem que ser preenchido com alguma coisa. E essa coisa, que não é você, quando se torna parte de você, quando você começa a experienciá-la como parte de você, isso o incendeia. Porque agora, o que você pensa ser eu não é você. É apenas um amontoado de pensamentos, emoções, ideias e preconceitos, não é? Isso não é você. Então, o que é você? Ainda não veio à sua experiência? Então, como motivá-lo? Quando você ainda não é, como fazê-lo avançar? Você ainda não é. Neste momento, tudo o que existe é um amontoado de pensamentos, uma nuvem de pensamentos e de emoções, e todo tipo de coisa, não é? Então, por isso o sadhana. Você deve vir e fazer algum sadhana. Inicialmente, alguém irá motivá-lo. Veja, quando seu carro não liga, alguém tem que empurrá-lo, certo? Uma vez que começa a funcionar, depois disso não temos que empurrá-lo o caminho todo. A partir daí ele seguirá. Então, inicialmente, nada de errado em dar um empurrãozinho, todo mundo precisa de um empurrão. Existem muito poucas pessoas que conseguem impulsionar a si mesmas a partir do primeiro passo. A maioria das pessoas precisa de um empurrão, de vez em quando, de um chute aqui e ali. O resto elas farão. Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde,
conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. Estamos falando sobre criar um sonho consciente que se manifestará e funcionará. Se você construir aquilo em sua mente se torna milagrosa. Isso é Tantra. Há situações em que eles plantam uma semente, os tântricos, fazem com que ela cresça ali mesmo e dê frutos em questão de 1 hora ou 2. Existem 2 dimensões da vida humana. Uma, supõe-se que o ser humano apenas seja. E é claro que existe o fazer humano. O ser humano quer fazer. Se você quiser fazer algo no mundo, quanto maior e mais vívido for seu sonho, melhor. Se você tem um sonho frágil, todos os dias ele continua mudando, então aquilo não vai se manifestar. Portanto, quando você quer ação, você precisa de um sonho. Você ouviu aquele famoso discurso, sim, eu tenho um sonho. E isso fez tremendas coisas, mudou toda a nação. Isso mudou completamente uma cultura, somente porque alguém tem um sonho. Então, quando se trata de ação no mundo, você precisa de um sonho. Do contrário, como? Mas nem todo mundo precisa ter um sonho. Se cada um tem seu próprio sonho privado, eles se tornarão fantasias e vão parar em outro lugar. Um homem que é consciente deve gerar um sonho. Você quer que eu complete o sonho? Have you woken up? Ou você já acordou? Isso acontece com os sonhos, não é? Quando você está dormindo? Alguém vem e... End of the dream. Fim do sonho. Agora não estamos falando desses sonhos. Esses sonhos são apenas uma repetição exagerada de tantas coisas não realizadas dentro de você. A maioria dos sonhos que as pessoas têm durante a noite são apenas realidades não vividas que encontrarão todo tipo de expressões estranhas. Eles são apenas, simplesmente, pensamentos aleatórios que correm na maior parte do tempo. Existem 4 tipos diferentes de sonhos, mas uma grande parte do sonho é apenas desejo não realizado. Não estamos falando desse tipo de sonho. Estamos falando sobre criar um sonho consciente que se manifestará e funcionará. A Devi é, na verdade, um sonho. Eu a inventei. Mas ela é real e funciona. Existe uma cultura no mundo que meio que percebeu isso corretamente. Na Índia, a expressão é sofisticada demais para as pessoas entenderem, mas uma expressão simples foi encontrada pelo povo aborígene na Austrália. Eles se referem ao mundo e à criação do mundo como tempo de sonho. Deus sonhou isso. Não é real. Mesmo agora, Deus está sentado e sonhando tudo isso, que vocês estejam todos sentados aqui, isso é um sonho. Não é real. É uma descrição perfeita da criação. Muito simples, mas perfeita. Isso é o que aqui chamamos de Maya. Isso é o que a física moderna está tentando dizer a você, que a existência é relativa. É relativo a seu sonho. Não você como pessoa, mas você como ser. It is true. É verdade. Portanto, se um ser cria uma forma, o sonho é uma forma por si só. Se ele cria uma forma, ela se manifestará. É claro que ela precisa ter um pouco de suporte, mas uma vez que haja esse suporte, ela sempre se manifestará. Toda a dimensão do Tantra é exatamente isto. No Ocidente, a palavra Tantra significa
Alguns tolos escreveram livros dizendo que Tantra significa promiscuidade desenfreada, ok? Não, Tantra significa tecnologia. A tecnologia do criar. O Tantra precisa de uma imaginação muito vívida. É assim. Você pode experimentar isso, pode dedicar algum tempo a isso. Não arranque nada. Sente-se perto de uma árvore ou de uma folha de grama. Apenas construa vividamente a memória desta folha de grama 100% em sua mente. É preciso muito trabalho, acredite em mim. Toda a minha infância eu apenas ficava ali sentado, construindo a memória de pequenas coisas em minha mente. E é apenas uma coisa, se você conseguir, eu lhe digo, a memória deste dedo mindinho, se você construí-la em sua mente se tornará milagrosa. Quando eu digo a memória, há tantas características neste dedo mindinho. Se você for micromilímetro por micromilímetro, observar cada pedaço e construir essa memória em sua mente se torna uma possibilidade explosiva. Agora, se você quiser, você pode fazer crescer um dedinho na grama. Isso é Tantra. Houve situações em que eles plantaram uma semente de manga foi plantada. Os tântricos a fazem crescer ali mesmo e dar frutos em questão de 1 hora ou 2. Porque é um sonho. A árvore de qualquer forma é um sonho, seu corpo de qualquer forma é um sonho, o universo de qualquer forma é um sonho. Em um nível é um sonho. É relativo. Portanto, isso é o que chamamos de Maya. Maya não significa que aquilo não existe. Sonho não significa que aquilo não existe. Não é do jeito que você pensa que é. A maneira como você está percebendo através dos seus 5 órgãos sensoriais não é assim que as coisas são. A natureza disso é diferente. Portanto, quando estou falando de coisas diferentes, pode ser que eu diga coisas diferentes, mas elas não são diferentes. Porque você está olhando para isso com um intelecto discriminatório, elas estão parecendo diferentes para você. Neste momento você está sentado no chão. Você pode pensar, estou sentado aqui. A Terra pensa que você é apenas um pedaço dela. Quem terá razão um dia? Neste momento podemos dizer, não, isso não é verdade, eu posso me levantar, posso andar, posso correr, posso pular. Mas um dia, quando ela te sugar de volta, a Terra rirá de você. Portanto, é melhor, esta noite, você se sentar e olhar para estas 3 coisas. No final do dia, você se senta na sua cama e olha para como passou aquele dia inteiro, desde a manhã em que você se levantou, como você tem andado. Você verá, 90% do tempo você é bastante estúpido. Estou sendo generoso com a porcentagem, acredite em mim. Se lhe atribuem um pequeno trabalho, se apenas lhe derem uma pequena responsabilidade, de repente você se torna tão importante. Você se tornou maior do que o universo de repente? Quantas vezes você se expandiu além do tamanho do universo? Se você olhar para isso, você verá, na maior parte do tempo você está inflado. Quantas vezes você se tornou imortal? Ou seja, você não está consciente de sua mortalidade? Apenas... E quantas vezes você andou por aí, olhando para as pessoas e para as coisas à sua volta, sem nenhum senso de envolvimento, apenas 3 coisas. Se você prestar atenção, você verá, terá que rir noite adentro. Não comece a chorar. Basta aprender a rir de sua estupidez. Você verá, todo o lixo que você carrega vai se transformar em esterco muito rápido. E o esterco é bom para o crescimento, sabe? Sim. Todos os dias fazendo isso, você se tornará sábio, acredite em mim. Muito sábio.
E eu tenho necessidade de pessoas sábias. Estou procurando por elas. Há muita coisa a ser feita. Não há sabedoria interior. Vamos cultivá-la. Você pode não sentir a letargia porque você está comendo refeições pequenas, mas você não pode interromper o processo digestivo. Se você quiser estar em seu potencial máximo, dentro de 1h30 a 2, o seu estômago deve estar vazio. Quando tem comida no estômago, o sistema excretor se desliga quase por completo. Um intestino não limpo significa que você está pedindo por problemas. Veja, se você conhece o corpo humano por dentro, olhe para isso você mesmo. Apenas observe como seu corpo se sente quando há comida no estômago e como ele se sente quando o estômago está vazio. Você verá que o seu corpo e o seu cérebro funcionarão no seu melhor quando o seu estômago estiver vazio. Se a comida estiver constantemente sendo processada em seu sistema digestivo, uma certa quantidade de energia naturalmente vai para lá. Então, tanto o seu cérebro quanto o seu corpo não funcionarão no seu melhor. Você pode não sentir a letargia porque você está comendo refeições pequenas, mas você não pode interromper o processo digestivo. Quando o processo digestivo acontece para qualquer outro animal, após eles comerem, eles se sentam. Eles simplesmente se sentam porque não existe energia suficiente para as outras coisas. Sejam os animais carnívoros ou herbívoros, depois de comerem, eles se sentam. E essa é uma necessidade natural em um ser humano também. Depois de comer, ele vai querer sentar, porque não existe energia suficiente para as outras coisas. Agora você pensa que ao comer pequenas refeições durante o dia, você pode estar ativo durante todo o dia? Você pode, mas não em seu potencial máximo. Se você quiser estar em seu potencial máximo, você deve manter o seu corpo e o metabolismo do seu corpo de tal maneira que, independente do que você coma, dentro de 1h30 a 2h30, o seu estômago deve estar vazio. É nisso que o yoga sempre insiste. Dentro de 1h30 a 2, seu estômago deve estar vazio. O estômago estar vazio não significa fome. Somente quando os níveis de energia caem é que você sente fome. Caso contrário, o estômago deve estar vazio. Somente quando o estômago está vazio, estômago significa o saco estomacal, a comida teria se movido para as outras áreas do intestino. No intestino o processo é muito diferente. Aqui não é digestão, é assimilação. Não é necessário muita energia. É um processo digestivo. Quando a comida está no saco estomacal, naquele momento, o melhor é reduzir a sua atividade. Agora, ao longo do dia, se tiver comida no estômago, então você reduz todo o seu potencial de vida. Mais um aspecto. Quando tem comida no estômago, quando o processo digestivo está acontecendo, o sistema excretor se desliga quase por completo. 80% dele se desliga. Quando eu digo sistema excretor, é no âmbito celular. A purificação do corpo está acontecendo e isso desligará ao menos em 80%. Ou, em outras palavras, todas as impurezas que deveriam sair do sistema não sairão, o que criará vários problemas para você ao longo do tempo. E se você comer em horários diferentes, até o sistema excretor dos intestinos não funcionará eficientemente para você, porque a matéria de resíduos não virá em um horário certo para o intestino, ela virá em momentos diferentes. Então você terá problema com isso também. Portanto, ao longo do dia, o seu intestino também não estará limpo. Um intestino não limpo significa que você está pedindo por problemas. O seu intestino deve sempre estar limpo. No yoga, isso é de enorme importância. Em qualquer um dos sistemas tradicionais, você verá que se você for a um médico ayurvédico ou a um Siddha Vaidya ou a qualquer um, a primeira coisa que ele fará será purgar você, porque ele sabe que a maioria dos seus problemas se deve ao fato do intestino estar sujo. E do jeito que as pessoas estão comendo hoje, manter o intestino limpo vai ser um grande desafio para elas. Suponha que você coma uma grande refeição, como normalmente fazemos, uma grande refeição, e ou você não come mais nada, ou se você estiver muito ativo, talvez coma uma fruta ou algo assim. Você verá que o seu intestino sempre permanecerá limpo. E as pessoas deveriam experimentar isso, elas deveriam se purgar um dia e ver como se sentem. De repente, existe algo leve e bonito em você? Todos os dias é assim que você deveria se sentir?
Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. Não tente criar fórmulas, ou ideias, ou ideologias a partir da vida. Não há substituto para o envolvimento. Estou apenas lhe dizendo, faça o que você quiser. Para aqueles que estão buscando a iluminação, apenas relaxem um pouco. Na minha vida, seja nas negociações empresariais, no casamento, na criação dos filhos, seja nas decisões de carreira. Como saber o que é que funciona? Você é casado e quer saber o que funciona. Veja, você tem que ser como Deus, como um parceiro silencioso. Daí funciona. Seja como Deus, independente do que o outro faça. Apenas aprenda a ser como Deus. Nunca interfira em nada. Todos os dias pela manhã, todo tipo de idiota lhe dirá o que você deve fazer naquele dia. Basta ouvir. Assim como Deus. O casamento vai funcionar, talvez não funcione com sua profissão. Veja, você entendeu errado. Você está tentando transformar isso em algum tipo de sistema de valores. Você está tentando fazer disso a sua filosofia. Eu farei apenas o que funciona. Bem, você fez um juramento. Eu só farei o que funciona. Agora você não sabe o que funciona. Porque o que funciona não acontecerá com um juramento ou um mandamento. O que funciona decorre de uma observação constante e da evolução de quem você é, não é mesmo? Olá? As mesmas coisas, a maneira como você as fez funcionar, como desajeitadamente você fez algo funcionar 10 anos atrás, talvez hoje você fizesse essas mesmas coisas com facilidade, não é mesmo? Ou você poderia estar fazendo isso desajeitadamente hoje, mas estava fazendo bem antes. Seja de qual forma for, seja qual for o tipo de evolução que tenha acontecido. Portanto, o que funciona não é um tipo de fórmula, é a evolução do ser humano para chegar ao que funciona em todos os níveis da vida. É como se, de fato, quero dizer, você tivesse acabado de sair de um livro de autoajuda. Não, eu não sou um livro de autoajuda. Faça o que funciona. Faça o que quiser. Qual é meu problema? Mas de que adianta fazer algo que não funciona? Olá? Eu não estou lhe dizendo que você deve fazer apenas o que funciona, faça o que você quiser. Mas, na sua vida, por ser um tempo limitado, de que adianta fazer algo que não funciona, não é mesmo? Ou deve funcionar para você, ou deve funcionar para as pessoas à sua volta. Se não funciona para você e nem para as pessoas à sua volta, de que adianta fazer todas essas malditas coisas? Isso aconteceu. Soldados americanos estavam partindo a serviço. Então, um deles disse ao outro, "Você conhece a esposa do Steve? Ela leu Os Três Mosqueteiros e teve trigêmeos." Ele disse, "Ah, meu Deus, a minha esposa está lendo O Nascimento de uma Nação. O que devo fazer?" Não é assim que funciona. Então, não transforme isso em algum tipo de ética ou filosofia. Eu farei somente o que funciona. Bem, só para saber o que funciona,
É preciso muita dedicação, mesmo nas menores coisas, não é mesmo? Olá? Para fazer algo mínimo, como acertar uma bola ou chutar uma bola em linha reta, você tem ideia do que é preciso? Se alguém que consegue chutar uma bola na direção que ele quer, uau, o mundo inteiro o está venerando, só porque ele chuta uma maldita bola? Sim ou não? Porque as pessoas compreendem o que é preciso. Ninguém está o venerando porque ele chuta uma bola, mas porque as pessoas podem ver o que é preciso para isso. Não é assim? As pessoas podem ver o que é preciso para ser capaz de chutar uma bola da maneira como ele está chutando. O que aconteceu é que a vida passou por ela. Portanto, não faça filosofia e ética de tudo. Ou não diga a si mesmo tal mandamento: eu farei apenas o que funciona. É um bom mandamento, mas agora você não sabe o que funciona. Então, não. Você precisa estar consciente e se aplicar a cada pequena coisa. Se você simplesmente aprender isso, que você não decide o que é importante e o que não é importante. Eu estava na reunião do comitê do Rally for Rivers pouco antes de vir para Nova Delhi. A CII, ou seja, a Confederação da Indústria Indiana, seu comitê também participou do Rally for Rivers, pois eles estão vendo como realizar isso, porque lentamente as pessoas estão percebendo a magnitude do que tem sido revelado. Todos estão tentando fazer parte disso. Temos um comitê eminente, o CEO do Fundo Mundial para a Vida Selvagem e os maiores especialistas sobre água e os maiores produtores agrícolas. Temos um juiz da Suprema Corte e é um comitê muito eminente. Enquanto se falava deste projeto Calvary Calling e para cada pergunta, particularmente de certos especialistas que estavam perguntando, eu casualmente lhes dizia o que fazer. Eles disseram: Sadhguru, como você sabe de todas essas coisas? Eu disse: desde a minha infância, eu vagueava sem nenhum propósito. Sem nenhum propósito. Simplesmente vagueava nas selvas, nas florestas, nos rios e isso. Mas eu prestava atenção absoluta a cada planta, a cada inseto, ao ar, à umidade, aos trabalhos e tudo mais. O que era vaguear sem rumo, hoje está se tornando um conhecimento formidável que não está escrito em nenhuma porcaria de livro. Pela primeira vez, alguém está falando de uma forma compreensível, não a partir de uma receita de um livro. Isto era apenas vaguear sem rumo. Quando criança, quando jovem, apenas vagueava sem nenhum propósito. Então, mesmo que seja sem propósito, você não pode viver sem atenção, não é mesmo? Olá? Portanto, faça apenas uma coisa. Pare de discriminar o que é importante e o que não é importante. Se você prestar o mesmo nível de atenção absoluta a cada bendita coisa, você verá que a coisa certa a se fazer é um processo muito natural. Mas você já decidiu o que é importante e o que não é importante? Como você vai evoluir para saber qual é a coisa certa a se fazer? Metade do mundo foi largado de mão por não ser importante. Você só está prestando atenção. Você só olha para alguém apropriadamente se ele representar algo para você. Não, eu olhava para absolutamente todos. Cada vida, cada coisinha, cada pedra, cada momento que acontecia na Terra, na atmosfera, tudo. Não como um estudo, simplesmente porque eu tinha olhos. E eu tinha uma atenção abrangente. Eu prestava atenção a tudo. Hoje eles estão dizendo que isso é algo fenomenal. Eu apenas ria e dizia: veja, eu apenas vagueei sem rumo, todos pensavam que eu era só um vagabundo. Mas agora, esta perambulação sem rumo está dando frutos de uma forma imensa. Porque não importa o que você está fazendo, pequenas ou grandes coisas, se você está absolutamente envolvido
Absolutamente. Você verá, você saberá qual é a coisa certa a se fazer. Você está tentando viver aqui sem envolvimento. É por isso que você tem moral, ideais, ideologias, valores, ética, mandamentos. Porque você está tentando viver aqui sem envolvimento. Você quer uma fórmula pronta? Qual é a coisa certa a se fazer? Você não deve, você não deve, você não deve. O mundo foi consertado, eu pergunto. Qualquer criança que vai à escola sabe qual é a coisa certa a se fazer. Isso tem funcionado? Não funciona, porque você acha que há um substituto para o envolvimento. Não há substituto para o envolvimento. Onde não há envolvimento, não haverá vida. Portanto, não tente criar fórmulas, ou ideais, ou ideologias, a partir da vida. Tudo o que a vida requer é envolvimento absoluto, envolvimento desenfreado, não distinguindo quem é quem, o que é o que, apenas absolutamente envolvido com tudo que você está em contato neste momento. Se você fizer isso, bem, de acordo com o seu nível de inteligência, e você sabe, a natureza também deve ceder. Com tudo isso, você saberá qual é a melhor coisa a se fazer, dada a sua perspectiva, é claro. Veja, agora mesmo, se você trouxer um homem com certa capacidade, ele pode fazer algo em uma determinada situação. Por você, essa não é a coisa certa a se fazer, não é? Você deve saber qual é a coisa certa para você fazer em uma determinada situação. Você não será capaz de fazer o que ele faz. Você deve ser capaz de fazer o melhor que puder dentro da sua capacidade. Essa é a coisa certa a se fazer em sua vida. Não tente fazer como os outros fazem. Portanto, esse será o problema, o momento em que você decide qual é a coisa certa a se fazer. Não existe solução pronta. Envolvimento. Não há substituto para o envolvimento. Onde não há envolvimento, não há vida. Que em 2019, a vida seja de envolvimento absoluto, porque se você quiser experienciar esta vida, você precisa de envolvimento. O que quer que você faça, você vai fazer isso com envolvimento absoluto nos próximos meses? Sim. Veja, sou um guru muito legal, ok? Sou um guru muito legal. Por que não estou lhe dizendo, esta é a coisa certa a se fazer? Todos os que vieram estão sempre tentando dizer, esta é a coisa certa a se fazer. Eu estou apenas lhe dizendo, faça o que você quiser, mas faça bem. E isso não pode ser feito sem envolvimento, não é mesmo? As pequenas e grandes coisas, você vai fazê-las com total envolvimento? Como você acorda de manhã? Total envolvimento. Como você escova seus dentes? Total envolvimento. Como você defeca? Total envolvimento. Como você come? Total envolvimento. Como você faz o seu Shambhavi? Total envolvimento. Tudo o que você faz, você não distingue o que é pequeno, o que é grande. Quando eu disse defecar, você fez he. Tudo bem, então não faça isso. Se você acha que não é importante, ou se você acha que é sujo, você não deve fazer isso. Estou dizendo, não faça distinção entre o que é sujo e o que é sagrado. É aqui que está a chave, porque envolvimento significa inclusão sem preconceitos também. No momento em que você diz que isto é sagrado, que isto é sujo, você pode se envolver com o sujo? Olá? Você vai ficar constipado? Sim. E então nada vai funcionar. Portanto, 2019, um ano de envolvimento absoluto, de envolvimento indiscriminado. Não de ação indiscriminada, de envolvimento indiscriminado. Você pode olhar para uma erva daninha lá fora, com tanto envolvimento quanto você olharia para o seu filho? Isso é tudo o que você precisa fazer. Apenas trazer este tipo de envolvimento sem preconceitos, envolvimento absoluto. Você vai ver, a vida florescerá de uma forma maravilhosa. Em 2019, você deve desabrochar. Aqueles que estão buscando a iluminação,
Apenas relaxem um pouco e se envolvam com o que quer que estejam fazendo. A vida vai acontecer de uma maneira maravilhosa. Veja, como tratar os grandes problemas da minha vida? Não há grandes problemas em sua vida. Alguém precisa me ajudar a entender isso. Qual é o grande problema do qual você está falando? É apenas sobre que trabalho aceitar, com que garota se casar, Isso cobre todo o assunto. aonde passar as férias, se deve se casar ou não, você sabe? São essas as coisas, não são? Esses não são grandes problemas, são pequenas coisas em sua vida. Sim. É simplesmente algo pequeno saber com quem eu devo me casar. Eu não estou dizendo que é algo pequeno, mas, enquanto problema, é um problema menor, um problema pequeno. Como consequência em sua vida, sim, tem inúmeras. Mas, isso é algo que os seres humanos têm feito há milhares de anos. Temos bastante experiência nessas coisas, não é? Nós sabemos que qualquer que seja o trabalho que aceitemos, seja com quem for que nos casemos, trata-se apenas da maneira como nós o fazemos. Cada experiência de vida, você pode fazer dela uma experiência enriquecedora. Cada experiência em sua vida, você pode fazer dela uma maldição. Veja, não há nada de errado no seu trabalho, seja qual for o trabalho que você faça. Não há nada de errado em ter esse emprego, não há nada de errado em perder esse emprego. Não há nada de errado em se casar, não há nada de errado em se divorciar. Não há nada de errado em não se casar. Não há nada de errado em nada. Não há nada de errado nisto ou naquilo. Mas é só que você gera um sofrimento a partir disso. Isso está errado. Se você faz isso, você gera sofrimento. Se você faz aquilo, você gera sofrimento. Isso é o que está errado com você. Então, você se casou, isso é errado? Essa não é a questão. Não há nada de errado nisso. Se você não se casou, isso é errado? Não, não há nada de errado nisso. Isso é maravilhoso também. Você se divorciou, isso é errado? Não, isso também é maravilhoso. É só que você gera sofrimento a partir de tudo. Isso é o que está errado. Resolva apenas essa única questão, que tudo o mais será resolvido. É para isso que estamos olhando. Como não criar sofrimento a partir de tudo? Se essa única coisa estiver resolvida, tudo estará resolvido, não é? Sim? Se você souber como passar por este mundo alegremente, em meio ao casamento, ao divórcio, ao celibato e tudo mais, se você souber como passar por isso alegremente, qual é o problema? O que quer que você faça é lindo, não é? Apenas viver uma vida inteira como ela é, sem alcançar a realização espiritual, é suficiente? Isso vem depois. Se você nem sequer sabe como ser feliz, não tem objetivos tais como uma realização espiritual, eles estão muito longe de você. A felicidade é apenas um estado de espírito e todos podem... Veja, você está simplesmente ignorando algo muito fundamental para a sua vida com uma estúpida definição. A felicidade não é apenas um estado da mente, ela é simplesmente a base da qualidade da vida que você vive aqui. Não é? É algo assim tão pequeno, a felicidade? É apenas um estado da mente. É algo assim tão pequeno? É o maior dos problemas, não é? Em seu livro você escreveu que o mínimo a se fazer na vida é ser feliz. Sim, sim. E se eu fizer isso durante toda a minha vida estaria completa. Não. Não, eu não disse isso. Eu disse que se isso não for possível, esqueça a realização espiritual e toda essa bobagem. Isso não está sequer na sua esfera. Se você é capaz de passar por este mundo alegremente, então você poderia falar sobre ir além. Se você nem sequer é capaz de passar por isso alegremente, falar sobre ir além não é bom. Não tem como, eu estou lhe dizendo. Simplesmente não tem como. Para uma pessoa que está constantemente criando batalhas internas, o tempo todo, como ela irá lidar com as amarras da vida e como ela irá transcender isso? Está fora de questão. Isso não acontecerá na sua vida. Portanto, a primeira coisa é trabalhar para se tornar.
um ser humano bem-aventurado. Se isso acontecer, o resto se tornará muito simples. Porque, enquanto um ser humano bem-aventurado, uma vez que a sua felicidade não estiver em jogo, o que quer que seja necessário fazer, você fará, não é? Neste momento, você não pode fazer o que é necessário porque a sua felicidade está sempre em jogo. Você fica pensando, qual é a coisa certa a se fazer, qual é a coisa certa a se fazer? Não existe a coisa certa a se fazer em sua vida. Não existe a coisa errada a se fazer em sua vida. Se você souber como não gerar sofrimento a partir de tudo o que você faz, o que quer que você esteja fazendo será a coisa certa. Se você está gerando sofrimento a partir de tudo o que você faz, tudo que você faz será a coisa errada. Portanto, esse é o único problema para o qual você precisa olhar. Os outros são todos insignificantes. O que importa é como você faz. Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. Qualquer que tenha sido o seu estado mental, da sua infância até agora, não precisa ser o estado de sua mente para o resto de sua vida. Encontre algo pelo qual você seja apaixonado, você precisa desenvolver alguma intensidade, a atenção virá naturalmente. A coisa mais fácil de se fazer é mudar a estrutura da nossa mente. Veja, quando se trata do corpo físico e da mente, não existem dois seres humanos que tenham as mesmas capacidades, não é? Fisicamente, mentalmente, o que um ser humano pode fazer, o outro ser humano não pode fazer, e isso de várias maneiras diferentes. Então, ao invés de receber um título, eu tenho déficit de atenção, eu tenho TDA, ABC, XYZ, tantas coisas. A questão é como maximizar quem você é, não é? Você tem deficiência de atenção. Já eu tive outro tipo de problema, eu prestava atenção demais. Se eu prestasse atenção nisto, eu não conseguia desviar minha atenção para aquilo, eu ficava olhando para apenas isto por horas. As pessoas também achavam que isso era um problema. As pessoas achavam que era um problema, ele está olhando apenas para uma única coisa o tempo todo. Lembro-me tão bem dessa situação, era tão insano. Você sabe que meu pai se destacou academicamente a vida toda, mas infelizmente, ele produziu um filho como eu, que não tem nenhuma preocupação acadêmica de qualquer tipo. Então, ele se considera um disciplinador muito rigoroso e de noite, das 7 às 9, todas as noites, todos nós, os 4 irmãos, deveríamos estudar livros didáticos. Eu pegava qualquer livro, porque para mim não importava qual, e eu abria em qualquer página. Eu não me importava em qual página, eu apenas abria em qualquer página e eu encontrei uma pequena partícula na página, uma partícula minúscula, alguma marca no papel. Eu apenas olhava para aquilo e isso era tudo. Aquilo prendia a minha atenção de tal forma, eu ficava sentado lá por 2 horas apenas olhando para essa partícula. Eu não lia uma única palavra.
Mas eu nunca olhava para cima, para aqui e ali, porque aquilo realmente prendia a minha atenção. Por 2 horas eu ficava apenas olhando para a partícula, porque há tanto em uma mísera partícula. Sabe? Existe um mundo inteiro em uma partícula. As pessoas passam vidas inteiras observando uma molécula microscópica ou um átomo, não é? Uma partícula é muito maior do que um átomo. Então, as pessoas pensavam que eu estava ficando louco porque eu prestava muita atenção. Portanto, não vá se rotulando disso e daquilo. Quem decide que você tem déficit de atenção? Existe algum padrão de quanta atenção você deve prestar? Ou de quanta atenção você deve receber? Não existe tal padrão em nenhum lugar, não é? Você está inventando? O problema é que, desde a infância, as crianças são rotuladas e têm de carregar esse rótulo pelo resto da vida. O nível de atenção que você tem aos 5 anos, o nível que você talvez tenha aos 6, aos 7, aos 8, aos 15 ou 20 anos, podem ser totalmente diferentes. Muitos de vocês não evoluíram ao longo desse processo? Não evoluíram? No primeiro dia de aula, você não conseguiu entender nada. Talvez mais tarde você tenha se saído bem. Ou pode ser que no primeiro dia você pareceu ter entendido tudo. No final do ano, você não entendeu nada. Sim ou não? Você é um rapaz jovem? Há garotas onde você mora? Eu sou engenheiro mecânico. Não, tudo bem. Eu sou engenheiro mecânico. Há garotas onde você mora? Eu perguntei. Não, engenheiros geralmente tendem a morar em lugares onde não tem muitas garotas, então... Elas devem estar se mudando por algum motivo. De onde veio isso, engenheiro mecânico? Mecânico na cabeça? Então, você está em uma certa idade. Agora, você se sente atraído por alguém. Você não tem que se concentrar, não é? Olá? Você não precisa se concentrar. Elas vão invadir? Então é apenas um nível de interesse. Se você tem um profundo nível de interesse em alguma coisa, a atenção virá. Por que não viria? Você ainda não encontrou nenhum interesse em nada? Eu não sei com qual parte da mecânica você está lidando em Londres. Ouvi dizer que o relógio não está funcionando. Portanto, se você se sente profundamente atraído por alguma coisa, por que não prestaria atenção? A atenção virá. Eu presto a mesma atenção que as outras pessoas? Talvez não. Eu nunca prestei atenção no que acontecia na sala de aula, porque não achava aquilo interessante. Mas a minha atenção estava em todo tipo de coisa. Isso quer dizer que eu não tenho, que tenho déficit de atenção? Não, não estou interessado no que eles estão colocando na lousa. Só isso? Então agora, infelizmente, todas as garotas se mudaram da sua vizinhança, portanto, você tem deficiência de atenção. Encontre algo pelo qual você seja apaixonado, a atenção virá. Por que não viria? Não necessariamente isso que eu disse. Qualquer coisa.
Estou pegando esse exemplo de uma garota porque existe um apoio químico. Sim, há uma química trabalhando para a sua atenção. Outras coisas precisam de um pouco mais de esforço para prestar atenção. Você precisa desenvolver alguma intensidade de paixão. Aquele algo que seja importante. O que você acha que seja importante? Se isso entrar em sua perspectiva, a atenção virá naturalmente. Eu sei que os outros dirão outras coisas, mas o que estou lhe dizendo é que, qualquer que tenha sido o seu estado mental, da sua infância até agora, não precisa ser o estado de sua mente para o resto de sua vida. A coisa mais fácil de se fazer é mudar a estrutura da nossa mente, não é? Mudar a estrutura do nosso corpo é muito difícil. Mudar a estrutura da nossa mente é a coisa mais fácil de fazer, porque essa é a coisa mais flexível, mas você transformou-a em um bloco de concreto. Para que você quer usar sua cabeça? Só para cabecear? Estou perguntando. Você deve manter isso o mais flexível possível, não é? Olá? Se você transformou isto em um bloco de concreto, qual é a intenção? É por isso que eu acho que tantos, quero dizer, os fãs de futebol são tão apaixonados. Essa é a única coisa que apreciam. Isso também é bom quando é bem feito, mas a cabeça pode ser usada para muitas outras coisas. E você pode fazer muito mais coisas apenas se a mantiver completamente fluida e flexível. Do contrário, um bloco de concreto será útil somente para certas coisas. Então não importa que rótulos eles coloquem em você. Se você quiser, você pode mudar a estrutura da sua mente.